Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos juntos mais uma vez para a nossa reflexão bíblica diária sobre o tema da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, nós estaremos estudando este tema, os combates no ministério cristão. E a cada dia estamos fazendo as leituras devocionais e fazendo uma reflexão em cima delas para que você possa reforçar o seu estudo no próximo domingo. Desde já esteja lendo a Bíblia, lendo a revista, entendendo o porquê da ideia do autor para o estudo deste domingo. Tenho certeza que será uma grande bênção para você. O nosso texto bíblico base de leitura desta semana é Colossenses 1, de 13 a 23. Na revista está de 17 a 23, porém eu decidi trazer um pouquinho antes para podermos ter uma ideia completa do texto. Ok? Então nós vamos ler de 13 a 23. Mas antes da leitura, eu gostaria que você prestasse atenção, recapitulando rapidamente o que falamos ontem. Conhecer a vontade de Deus, nós somos chamados, Paulo faz essa intercessão, e este conhecer a vontade de Deus nos possibilita viver conforme o agrado do Senhor. Também nos possibilita viver sob a força do Senhor e também viver em gratidão pelo Senhor. Importante compreendermos isso porque também o conhecer da vontade de Deus nos dá condições de viver em Cristo como referência, ou tendo Cristo como referência, ok? Então vamos ler agora o texto de Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes da fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, então, nos traz uma reflexão muito importante sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Pensando nisso, em primeiro lugar, esses versículos destacam que ele é a nossa libertação. Segundo, ele é a imagem de Deus. Terceiro, ele é antes de tudo. Quarto, ele é o cabeça ou a cabeça da igreja. E quinto, ele é o nosso acesso ao Pai. Nisto, Paulo, então, agora continua a sua palavra aos colossenses. Primeiro, ele começou agradecendo pela vida e dedicação deles. Segundo, intercedeu para que eles tivessem plena consciência da vontade de Deus para as suas vidas. Em terceiro lugar, agora, ele destaca, ele ressalta, ele dá realce na vida e na obra de Jesus. E mostra as razões por que Jesus precisa ser importante para eles e para nós hoje também.
Em primeiro lugar, como disse, ele é a nossa libertação. Logo nos versos 13, ele começa: ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ele é a nossa redenção. Então, se você precisa de algum motivo para confiar em Jesus, aí está o primeiro motivo. Ele nos libertou. Por causa do pecado, presos às trevas. Agora, ele nos liberta e nos transporta para o reino do seu Filho. Deus fez isso. Segundo lugar, ele é a imagem. Jesus Cristo não é um Deus menor, não é um santo padroeiro. Jesus não é, no sentido de alguns aí, um profeta, somente um profeta que veio ao mundo, mataram ele, por aí vai. Não. Ele é a encarnação de Deus, ele é a imagem, pois nele foram criadas todas as coisas, tudo foi feito por meio dele e para ele. Aí encontramos nos versos 13, 14 e 15 de 1 Colossenses. Essa imagem que Paulo coloca ali, exatamente que nele está toda a realidade do poder de Deus. Em terceiro lugar, nós encontramos também Paulo afirmando que ele é antes de tudo. O que quer dizer? Que nele subsiste todas as coisas. Jesus estava na criação. O Cristo estava na criação, sendo imagem de Deus, sendo primogênito de toda a realidade, e Paulo afirma que ele é antes de todas as coisas. Nada pode estar à frente dele. Na sua vida pessoal, Jesus precisa ser primeiro lugar. Quarto lugar, em quarto ponto, ele é a cabeça da igreja. Já que ele é antes de tudo, ele é a imagem de Deus, ele fez todas as coisas, a igreja que representa-o tem de tê-lo como cabeça. Ele é a cabeça da igreja, o primeiro entre os mortos, ressuscitou. Ok? Nele reside toda a plenitude de Deus, por meio do sangue reconciliou todas as coisas. O homem estava afastado de Deus em razão do pecado. Nós, por causa do pecado, ficamos condenados à mercê de Deus. Deus então providencia, através de seu Filho, uma forma de reconciliar-nos com Ele. E o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, pagou para que pudéssemos ter esta reconciliação. Não somente nós, mas todas as coisas. Paulo fala em Romanos que toda a criação se tornou amaldiçoada por causa do pecado do homem. Em Cristo, esta restauração começa em todas as coisas. E, no ponto 5, ele é o nosso acesso ao Pai. Uma coisa é você acreditar quem é Jesus. Outra é você entender de que esse Jesus lhe possibilita acesso a Deus. Mas ninguém, não há outro mediador entre Deus e os homens, e a própria palavra afirma isso. Ele é o nosso acesso. Reconciliou-nos no corpo da sua carne, para apresentar-nos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele, por força da lei, todo pecador tem que morrer. Cristo Jesus não cometeu pecado, portanto não precisava, não deveria ter morrido. Mas ele decidiu entregar-se para morrer na cruz em favor de nós. Sua morte nos viabilizou a purificação necessária para nos tornarmos santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Deus. Então, quando chegamos perante Deus, não é por causa dos nossos méritos, mas pelo que Jesus Cristo fez no seu corpo para que nós pudéssemos experimentar de sua graça. Portanto, atenção, isso acontece desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Isso é um alerta. Continuem alicerçados e firmes na fé, de acordo à esperança do Evangelho que tem sido proclamado na sua vida. Por isso que Paulo fala ao final desse verso: por esta razão me tornei ministro do Evangelho. Nós somos assim chamados pelo nosso Deus. Paulo tinha consciência do seu papel, da sua condição e daquilo que ele deveria fazer
para servir ao Senhor. Então, que nós possamos, olhando para Cristo, para a sua obra, dedicar as nossas vidas ao bom combate, como ministros da palavra de Deus, como homens e mulheres servos do Senhor. Faça isso, permita isso, eu tenho certeza que você será e experimentará de toda a orientação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, agradecemos por tudo que tens feito por nós. E agora lhe agradeço, porque o Senhor nos deu a benção de podermos experimentar e compreender a obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Por isso, para Ele e por Ele, desejamos viver e servir. Agradecemos este privilégio, pedindo perdão pelos nossos pecados. Rogamos o seu cuidado e direção, no nome de Jesus. Amém. Que você possa aplicar estes princípios na sua vida diária de comunhão com o Senhor. Deixe Ele ser o primeiro em sua vida. E assim o Senhor estará conduzindo o seu dia a dia. Deus te abençoe.